Olá, amados e amadas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui hoje para a gente compartilhar da Palavra de Deus na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Desejo que tudo que vamos falar aqui encontre um lugar muito especial no seu coração e que você possa, deixar que essa palavra sirva, para o seu dia a dia, para você viver, para as suas atitudes, que transforme a sua vida, assim como falou muito ao meu coração essa lição. Que Deus te abençoe e que você possa aproveitar esses minutos preciosos de compartilhamento da palavra de Deus. Então vamos lá. O tema da nossa aula é Tudo tem o seu tempo, baseado em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 15. Nós vamos falar aqui sobre o nosso tempo, que tudo há um tempo determinado. Determinado por quem? Pelo nosso Deus. E dentro desse texto, a gente com certeza já deve ter lido ou já deve ter escutado alguma mensagem, alguma citação sobre esse capítulo 3, onde ele fala que há um tempo debaixo desse sol, que há um tempo aqui nessa terra para que a gente possa estar. E ele vai falar que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Então há um tempo para todas as coisas, para a gente poder caminhar aqui nessa terra, e ele usa muito essa expressão debaixo do sol, que abrange esse momento em que a gente está aqui, nesta terra. E ele vai falar aqui logo na introdução, se Deus permitir que vivamos mais um ano, ele estará nos presenteando com esta quantidade de tempo, 525.600 minutos, 8.760 horas e 365 dias e 31.536 segundos. Olha quanto tempo Deus nos concede no período de um ano. Ele faz a menção aqui em minutos, segundos, horas e dias. E a pergunta é: como você vai usar esse tempo maravilhoso que Deus tem lhe concedido? Como você vai administrar esse tempo que o Senhor está lhe concedendo? Porque afinal de contas é Deus quem nos concede todo esse tempo aqui debaixo do sol, que é a expressão que é utilizado por Eclesiastes aqui. Não temos uma definição, não fala claramente, mas tudo leva a crer que foi um livro escrito por Salomão, já no final da sua carreira, vamos dizer assim, que foi na terceira idade que ele, inspirado, escreveu esse livro, há todo um indicativo disso. Então ele escreveu esse livro que tem falando sobre várias coisas relacionadas à nossa vida. Quando a gente chegar ao final da nossa vida, do que valeu de fato a pena. E uma das coisas que ele vai falar é sobre o quê? Sobre o tempo, que é o que nós vamos estudar hoje. Então a gente vai estudar o tempo. A gente vai falar aqui também sobre tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós vamos abordar esses 3 tópicos aí dentro da nossa lição. Então nós vamos ver aqui, como eu falei, o primeiro tópico da nossa lição, que ele vai falar sobre o tempo. Ele fala que Deus, ele é o criador do tempo. Baseado em quê que a gente faz essa afirmação que Deus, ele é o criador do tempo? De acordo com Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler os versos 4 e 5 e depois o verso 14, o versículo 14. Diz assim, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas.
Aí o verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Aqui falando dentro da criação. E depois lá no versículo 14, dentro do capítulo 1 de Gênesis, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, vemos aqui nesse texto que a Bíblia nos ensina que Deus, ele é o criador de quê? Do tempo. Ele criou lá no início, né, dos céus e da terra, quando nada havia. No verso 4, ele diz que viu Deus que a luz era boa e fez o quê? A separação. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E houve o quê? Tarde e manhã no primeiro dia. E lá no verso 14, né, ele fala que ele fez a separação entre o dia e a noite, para que a gente pudesse ter o quê? Um tempo durante o dia e um tempo durante o quê? A noite. E esses que ele definiu, né, como dia e noite, ele deixou também que fosse um sinal, né, para as estações, para dias e anos. Então veja que Deus pensou em tudo quando ele falou na questão do tempo. Porque o tempo foi criado que por Deus. Por isso hoje existe dia, existe noite. O dia serve para você o quê? Para você trabalhar, para você fazer o que é necessário fazer. A noite para você descansar, que é a hora que você vai o quê? Dormir. E aí ele separou o quê? Os anos, as estações, vê que tudo existe o quê? Um período para que aconteça. A gente não tem um ano todo de quê? De verão, a gente não tem um ano todo de inverno, a gente não tem um ano todo de primavera. Então existe o que? Um tempo determinado que para as estações. Existe o tempo da primavera, existe o tempo do outono, existe o tempo do verão. Agora a gente está no tempo que? Do inverno. Então tudo Deus criou de forma, né, para que a gente pudesse ter tudo determinado, que existiria o tempo, né? E ele vai dizer que o tempo, ele é inelástico, ele é indispensável e ele é irreversível. Inelástico porque ele não aumenta e nem diminui. O dia tem o quê? 24 horas. E quantas vezes nós falamos, né? Ah, eu não tenho tempo. Ah, não dá tempo. Meu dia precisava ter mais do que 24 horas. Não. Deus deixou 24 horas, né? Dessas 24, 8 horas são para você o quê? Dormir. Né? Claro que existem pessoas que não usufrui de 8 horas para dormir, dormem menos ou dormem mais. Então, o tempo ele é inelástico, ele não aumenta e nem diminui. Ele é indispensável. Por quê? Porque ele é necessário para que aconteçam todas as coisas, né? E ele é irreversível, porque o tempo não volta, né? Os dias que você já viveu não vão voltar mais. Né, o dia 1º de abril de 2020 não vai voltar mais, porque o próximo abril será 2021, então ele não volta. Então o tempo, né, foi criado por Deus para mim e para você, e ele é para ser o quê? Usufruído da melhor forma possível. Né? Ele diz que o tempo não faz acepção de pessoas e não pode ser comprado. Você não compra o tempo. O tempo existe para você, né, estar vivendo nele. Então que você, né, aproveite esse tempo que o Senhor está lhe concedendo para fazer coisas que agradem a Deus, para fazer coisas que vão beneficiar não só a você, mas também ao seu próximo com esse tempo. Aproveite o tempo que você tem da melhor forma. Então, agora a gente vai ver o tópico 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, os versos de 1 até o 8, ele vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do propósito, né, de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu.
né? Então ele vai falar que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de chorar, tempo de rir. Ele vem falando sobre o quê? Sobre o tempo, que é um tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado por Deus. Existe um tempo de nascer e um tempo de morrer. Um dia todos nós passaremos por essa etapa da vida. Então, existe, né, dentro desse texto aqui, ele menciona que tudo tem o seu tempo, né? E ele vai dizer que o tempo certo, o momento certo, a hora certa, requer de nós sabedoria e discernimento. Veja que Salomão foi um homem que Deus falou para ele que ele poderia pedir o que ele quisesse. E o que ele pediu para Deus? Sabedoria. E é o que nós também devemos pedir a Deus, sabedoria. Que a gente tenha discernimento de entender o tempo, aquilo que a gente precisa fazer, tomar decisões, situações que vêm no nosso dia a dia, tudo a gente precisa pedir a direção de quem? De Deus. Para que a gente possa tomar decisões certas, para que a gente tenha tempo, na medida certa, para a gente poder fazer todas as coisas. E ele diz aqui, o que Deus quer que eu faça? Senhor, é a hora certa, o momento certo, a melhor oportunidade? O que o Senhor preparou para mim hoje? Hoje, o que Deus preparou para você? Tu já pediu a direção de Deus para o que Deus preparou para você no dia de hoje? Já perguntou a Deus se tudo que você tem feito durante o seu dia a dia, durante as horas que Ele lhe concede, se está de acordo com a vontade dEle? Lembra que Ele é o Senhor do tempo. Não é você que manda no seu tempo. Às vezes a gente acha que tem um controle, mas não é. O controle é dEle, porque foi criado por Ele o tempo nosso aqui nessa terra. E ele diz que quando Deus nos diz que tudo tem o seu tempo, Ele nos coloca num processo de dependência e amadurecimento. Dependência de quê, Fabi? Amadurecimento de quê? Ele cita 3 áreas do nosso caráter: paciência, esperança e fé, que é o que precisa ser o quê? Alinhado com Deus. O nosso caráter, dentro do nosso caráter existe nessas 3 áreas: a paciência, a esperança e a fé. Porque dentro do tempo é necessário esses 3 requisitos aí do nosso caráter. A gente diz lá, o que diz lá em Salmo? Esperei com paciência o quê? No Senhor. Esperar exige o quê? Tempo. Esperança, de alguém que espera algo, que pode ser a curto prazo, a médio e a longo prazo. E fé, porque fé é algo que não tem o quê? Não tem tempo. É você acreditar. Então, por isso ele fala que tudo tem o seu tempo. Tempo determinado por quem? Por Deus. Que Deus seja o determinante do seu tempo, todos os dias. Veremos, nosso último tópico aqui que diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Baseado aí no versículo 1, de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra aqui, ela nos chama a atenção para a gente cuidar do nosso tempo, da gente saber administrar bem o tempo. Administrar bem o tempo não significa fazer mais em menos tempo, mas realizar o que Deus tem para nós no tempo que Ele preparou para nós. É bem forte essa afirmação, não significa administrar bem o tempo, não significa fazer mais em menos tempo, mas realizar o que Deus tem para nós no tempo que Ele preparou para nós. Às vezes nós ficamos adiando o que Deus tem para nós. Deus nos dá uma orientação e a gente acha que não é a hora, que não é o tempo, mas a gente precisa entender que realizar o que Deus tem para nós no tempo que Ele preparou para nós. Talvez o tempo que Ele preparou para você realizar algo para Ele é hoje. Não é daqui a um mês, não é daqui a 30 dias, não é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Preciso me preparar. Ok, você precisa se preparar, mas você precisa saber
se já não é chegado o tempo de Deus, e Deus já deu tempo para você se preparar. Ou Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar no momento, no trajeto da sua caminhada, da sua jornada com Ele. Né? Fazer a vontade de Deus não significa apenas fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa na hora certa e da maneira correta. Correta e certa determinada por quem? Por Deus. Né? Lá em Eclesiastes, dentro desse capítulo 3, no verso 11, ele diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus pôs no coração nosso, né, a eternidade, ou seja, nós viveremos, né, eternamente, não com esse corpo, né? Porque passaremos pela morte, teremos um corpo transformado, mas ele diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Veja que lá em Gênesis 1, quando fala da criação, cada dia Deus criou uma coisa, Deus não criou tudo de uma vez. A cada dia ele foi criando algo. E diz o quê? Que no 7º dia ele o quê? Descansou. Então eu e você, a gente tem tempo para tudo. E a gente precisa também o quê? Descansar. Né? E ele diz aqui, podemos dizer que Deus fez tudo certo e da melhor maneira, formoso e que durará para sempre. Como diz aqui o verso 11. Né? Ele diz aqui no verso 9, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga, né? Com aquilo que se cansa. O que adianta, né? Você se cansar, correr, né? Ele usa uma expressão aqui também no livro de Eclesiastes, que é correr atrás do vento, que é você correr e não ver nenhum resultado. E aqui no verso 9 ele diz, que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga. Né? A gente precisa ter o nosso tempo, né, cronometrado, né, de acordo com que a gente possa realizar todas as coisas. Né? E aí sim haverá um propósito em tudo que a gente fizer debaixo desse sol, dentro do tempo esperado, né, por Deus pela nossa vida. A gente precisa fazer a coisa certa na hora certa, no momento certo, para que a gente possa agradar a Deus com o nosso tempo. Concluindo então nossa aula de hoje, né, da EBD, espero que tenha sido de grande importância e de grande aprendizado para você que está nos assistindo. E eu gostaria de deixar para você, né, que o tempo é uma medida que não muda, é igual para todos. O que muda não é o tempo, mas o uso que fazemos dele. Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos do tempo e prestaremos contas a Deus de como usamos o tempo que Ele nos deu. Eclesiastes 11:9 vai dizer, que proveito tem o trabalhador naquilo que o fadiga. Então, se você tem usado o seu tempo de forma incorreta, né, não tem problema até aqui, porque ainda há esperança para você. Porque no versículo 15 de Eclesiastes 3, ele diz, o que é já foi, o que há de ser também já foi, mas Deus fará renovar-se o que se passou. Então, Deus fará renovar o que se passou. Então, há esperança para você. Utilize bem o seu tempo daqui para frente. Faça o uso do seu tempo de forma que seja agradável a Deus, que você consiga, né, com o tempo que você tem, tirar um tempo para Deus e um tempo para fazer as suas coisas. Não use o tempo apenas para você, para o seu bel prazer, mas use o tempo que Deus tem lhe dado para fazer coisas também que agrade ao Senhor, porque afinal de contas é Ele quem lhe concede o tempo. Então Ele precisa ser o dono do seu tempo e não apenas você se ocupando com as coisas que você acha que é importante. Muitas das vezes tem coisas que você acha que é importante e não é importante. Então melhore, né, o seu dia, melhore o seu tempo, administre o seu tempo para que você possa viver, né, dias bons e para você sair nessa manhã, né, refletindo como eu tenho
avaliar do meu tempo, né? Faça uma autoanálise do seu tempo até aqui, não sei quantos anos, né, cada um que vai estar assistindo a essa aula tem, né? Seja você adolescente, jovem, adulto, da felicidade, meia-idade, enfim, aproveite e faça uma reflexão do que você tem feito, né, com seu tempo de vida até aqui, se eles têm sido proveitosos apenas para você ou se eles têm sido meio a meio, né, para você e também para Deus. Então usufrua do tempo que você tem para Deus e para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe.